Hoje eu estou aqui com a Jordana. Ela que era psicóloga, pois ela saiu do CRP por não concordar com as teorias esquerdistas, aquele do coitadismo, do que vamos conversar hoje, coitadinho do pedófilo, por não concordar com essa militância do CRP, ela resolveu se descredenciar do CRP e parou de trabalhar como psicóloga, porém, ela passou 10 anos atendendo na psicologia clínica. Ou seja, ela atendia em consultório diversas pessoas com diversos traumas, com diversas histórias. Então hoje a gente vai conversar sobre pedofilia. Por que eu escolhi esse tema para fazer hoje? Porque a televisão só está focando no pedófilo como um coitado doente e só está acontecendo debate dentro do YouTube se o pedófilo é doente ou não, se ele é um coitado ou se ele é um criminoso. Porém, ninguém está discutindo a criança, a vítima, o que isso causa, o que vai acontecer com essa criança no futuro. As pessoas esqueceram de quem é a verdadeira vítima e só estão debatendo em cima do agressor. Jordana, a Globo News comparou a pedofilia com doenças endócrinas, diabetes, pressão alta. Por que eles tentaram relacionar isso? Por causa da afetividade. Todo mundo conhece alguém que tem uma doença endócrina na família. Normalmente são pessoas mais idosas, então são pessoas extremamente afetivas pra gente, o vô, a avó, ou a mãe e o pai quando estão mais frágeis, que é quando são idosos. E daí a gente tende a ter carinho pelas pessoas com diabetes, que na verdade pessoas com problemas endócrinos não oferecem risco nenhum, a não ser a si mesmos se comem alguma coisa errada, se não tomam a medicação. E nisso eles aproximam das pessoas uma pessoa tão danosa, com ares afetivos, né? Coloca o criminoso como alguém próximo. Seria uma forma de criar compaixão, cumplicidade com o criminoso? Eu acho que a arma que eles usam é aquilo que a gente tem de melhor contra a gente mesmo, que é a nossa humanidade, né? Que é o poder da gente poder amar, da gente ter a compaixão, a solidariedade, e eles usam isso contra a gente. Então, se você ataca o discurso deles nessa hora, automaticamente você está atacando o diabético junto. Nossa, você tem coragem de falar mal de um diabético? É por isso que a gente não deve aceitar o debate, porque ele já começa errado. E ela cita o alcoolismo também, é que ninguém percebe porque ela fala assim como o diabetes, a pressão alta, o alcoolismo, e ela volta de novo o tom da voz, quer dizer, porque o alcoolismo pega essa passagem, né, da doença física e da doença mental, ela pega esses dois aspectos, só que o alcoolismo é muito comum e é vivenciado em muitas famílias, e normalmente ele é vivenciado de uma maneira muito violenta, então ele é negativo. Então assim, você tem uma ponte entre essas duas coisas, né, entre o afetivo, que um diabético faz, o hipertenso não faz nada de errado, né, o alcoólatra faz essa ponte com a pedofilia, que é algo que a gente tem total repulsa, automaticamente a gente começa a olhar a pedofilia quase que com os mesmos olhos que a gente olha para o alcoolismo. Eles também colocam, na verdade eles não colocam, eles separam em classes o cara que vende a criança sendo abusada, o DVD da criança, com o cara que filma, com o cara que abusa. A lei, as pessoas ficam, mas é crime. Olha, gente, pedofilia é de fato uma doença, o crime é de abuso, o crime tem previsto na lei, pena e tudo, são outros crimes. Só que assim, agora eles querem diferenciar essas pessoas para a sociedade, porque para nós, basicamente, quem abusa, quem comercializa, quem agencia, quem participa, não importa. No fim, pra gente, todos são pedófilos, que é uma realidade. Porque o cara agora comercializando, ele incentiva o outro a abusar ainda mais
E ser mais agressivo até, pegando crianças até menores para ele poder vender mais, né? É um estímulo isso, é uma roda. Não, e eles hoje tem aquela boneca que está sendo fabricada na Ásia, que é uma criança, uma boneca, né? Um sex toy, que é uma criança. E eles usam o argumento de que o cara vai ter a boneca, abusar da boneca e ele não vai pegar uma criança, o que em verdade, não tem respaldo científico nenhum. Nenhum psicólogo nunca vai dizer isso, porque a não ser que vai ter boneco agora para assassino poder esfaquear, vai ter boneco para... Então a gente vai ter um monte de boneco. Eles falam que é a dissipação da libido, né? Isso... Tem na psicologia, as pessoas podem pesquisar a terapia do grito para ver o quanto foi eficiente. Não foi eficiente? Não foi. O fato de você dar um monte de soco num saco de pancada não acaba com a sua agressividade. Tanto que é comum, não todos, mas é comum, por exemplo, lutador, pessoas que têm profissões muito agressivas, se tornarem agressivos em seus ambientes familiares. Justamente porque eles vivem num nível de agressividade muito grande. Eles já estão ali naquele nível, qualquer coisa é fácil para eles chegarem no estopim, entendeu? Então assim, como sempre eles são contraditórios, né? Você não acha que essa sex toy, porque o pedófilo, ele não tá ali abusando pra ver a criança, só pela satisfação da libido, da satisfação sexual. Ele gosta da dor, do choro, da submissão. É até isso que eu ia falar, assim, o pedófilo ele não tem prazer boneca não vai dar isso pelo pra corpo ele. da boneca, porque é um prazer pelo corpo, como de repente uma pessoa gosta mais de uma pessoa loira ou de uma pessoa morena, de cabelo, de barba. Um magrinho, mais gordinho. Cada um tem a sua preferência, assim, porque sente um pouco mais de atração. O pedófilo não é que ele sente mais a atração pelo corpo infantil. O pedófilo ele sente atração pela perversão. É por ter ali algo que é proibido, algo que não é permitido e que ele vai violar. Então, assim, é desde a agressão à criança a agressão dos nossos valores. Porque com isso ele nos agride também. E no caso, assim, de quem violenta mesmo, eles costumam usar arma, faca, martelo, machado, pra criança. Ameaças. Ameaçar a criança, né? Ameaças... Vou matar sua mãe, vou matar seu pai. Ninguém vai acreditar em você. Então, assim, ele tem o prazer dele, a satisfação dele é o sofrimento. Então, assim, a boneca nunca vai dar isso pra ele. Nunca vai dar esse sofrimento pra ele. E na então, verdade, a vivência com a boneca acaba sendo mais um gatilho. Isso porque seria um treinamento? Seria. Funcionaria mais como? Porque, assim, ele pode ter uma fantasia nele, porque, assim, quem nunca sentiu desejo, às vezes, de agredir alguém, até de matar, mais adolescente, né? A gente, esse é o fim do mundo, eu quero matar fulana, aí depois passa, às vezes a gente até revê aquela amizade e tudo volta ao normal. O pedófilo, às vezes, ele pode ter esse desejo e nunca colocar em prática. Pode ser muito comum isso. A gente não sabe, porque se o cara nunca colocou em prática, nunca foi pego, como é que o cara vai chegar pra alguém e confessar? A gente não tem nem estatística do que realmente acontece, a gente vai ter estatística de uma suposição, né, vamos dizer assim. Mas existe a possibilidade do cara, às vezes, ter o desejo e não concretizar. Com a boneca, então, ele ia ver isso e um dia, muito provavelmente, ele ia cansar daquela boneca e ia querer algo real. Porque não se mexe, não se debate, não grita, não chora, ele não precisa ameaçar. Não tem aquele modus operandi de estar com uma criança, né? É uma boneca mole ali. É de fácil acesso, né? Jordana, a Globo, a mídia, tá tentando colocar o pedófilo como um ser, o abusador, inclusive, também como um ser doente. Só que uma pessoa que é doente, ela tem essa capacidade cognitiva do planejamento, aliciamento, ameaça, execução, porque ele planeja como chegar, ele escolhe a vítima, ele planeja como chegar, ele se aproxima geralmente da família dessa criança, ele troca doces, ele cria uma cumplicidade para poder machucar a criança e depois ameaçar. Uma pessoa que é realmente doente, ela tem toda essa estrutura cognitiva para planejar isso? Você nunca vai encontrar uma definição assim
perfeita para esse tipo de doença. Ela vai entrar com uma doença mental. E nessa doença mental você vai ter pessoas que não têm capacidade de responder por si, né? Que seria, por exemplo, um esquizofrênico, né? Se ele é muito cindido, ele não vai conseguir responder por si. E você vai entrar pessoas que têm algum problema de humor, que vivenciaram um luto, não conseguiram superar e de repente se transformou numa melancolia muito grande. A pessoa tem uma depressão bastante severa. E você vai estar tudo basicamente no mesmo livro de doenças. No mesmo balaio, lá no CID. Não no mesmo balaio, que a CID vai mudar, né? Tipo... o DSM já tá no número 5. Mas assim, não é... E quem conhece normalmente sabe se você tá falando de doenças de ansiedade, de doenças de humor, de doenças de personalidade. Normalmente a gente não tem muito conflito entre a gente. E a gente aceita até que bem, talvez por causa da educação, na graduação, enfim, na formação, essa questão de ver o psicopata como um doente mental. Apesar de que dentro da nossa formação a gente já aprende a segregar eles, porque a gente sabe que eles não vão vir para o consultório. E tá aí a questão pela qual é ruim colocar no debate público como doença, porque o esquizofrênico, se ele for atendido e ele chega ao ponto de perceber que está entrando em delírio, depois de muito tempo, por exemplo, eu tô percebendo que eu tô com umas ideias que não são normais. Tem um documentário que o cara fala exatamente isso. Hoje eu sei quando eu estou delirando e quando é a realidade. E ele consegue isso através de muito autoconhecimento, o que é bacana. Mas o perverso, ele não tem essa habilidade. O errado somos nós, que não sentimos atração por uma criança. O errado somos nós, que proibimos ele de cometer esse ato. O errado é a sociedade, não é ele. Ele é perfeito, tanto que ele não se arrepende do crime que ele cometeu. Você não acha um relato quando você procura criminologia. Tem bastante gente que tem uns estudos muito bons sobre isso. O pessoal da polícia que pega depoimento fica muito revoltado, porque fica comprovado que eles ficam tristes de fato por ter sido pegos e não por terem cometido o crime que cometeram. Então, assim, ele fica na prisão, Mas isso é como entender esse ser humano como doente ou parafílico, né? Uma parafilia de uma pessoa que fica triste quando, na verdade, é descoberta, entendeu? Porque você vê o esquizofrênico, ele no delírio dele, na alucinação dele, ele faz as coisas. Quando ele tá são, ele se arrepende do que ele fez. Ele fica meio chateado com algumas coisas que ele fez. Já o psicopata não, o psicopata a culpa é do outro. O outro que não serviu ele como ele queria. É que a culpa, de fato, e o arrependimento... O borderline também mexe muito com esse negócio de culpa. É um sintoma mais neurótico. É o que, sabe, assim, o cara que tem, por exemplo, um obsessivo, não grave. Aí vem uma questão que é importante falar com as pessoas, assim, as mudanças entre os quadros, elas não são tão, assim, qualitativas, elas são mais quantitativas, é o grau que aquilo se apresenta. Então, assim, o indivíduo normal, ele vai ter um quê de perversão, mas comedido, né? Às vezes a gente pode ficar nervoso e falar algumas coisas que não deveriam ter sido ditas, e aí a gente tem o quê? O poder do arrependimento, pedir desculpas. Por mais que a gente saiba detalhes da vida da pessoa e de repente use isso contra ela no momento de raiva, depois a gente fica de verdade arrependido. Sim. O perverso não vai ter isso. E a tendência dele é causar de novo. Agora traz essa discussão para público como uma doença que não tem um tratamento, mas eles também não permitem que se tente tratamentos alternativos, como a castração química, como uma camisa de força química. Você não tem um acompanhamento psiquiátrico para as pessoas. Se você for atrás de uma família que procura uma internação para um drogadito, a família procura, ela não consegue, uma família de baixa renda não consegue. As famílias com uma renda melhor, elas conseguem, porque elas põem numa clínica particular. Porque assim, se optou por uma luta antimanicomial, mas assim, acabou com a internação.
Hoje em dia você só consegue internação basicamente nos casos em que a justiça intervém, né? Agora eu vou esperar o cara ser julgado e ser sentenciado e ser colocado num lugar desse? Então é uma família de baixa renda. Se ela identifica, por exemplo, se eles colocam então a doença, porque no discurso deles já tem essa questão de que a doença lembrei o que eu te perguntei. não é um crime. E se você entrar no Google, é um dos assuntos mais pesquisados. Você coloca pedofilia, já tá assim, doença ou crime. Já muita gente já tá pesquisando isso. Já foi atrás. A pedofilia é um transtorno mental de personalidade. O que, para qualquer pessoa que trabalha com saúde mental, sabe que isso é severo. Porque a personalidade, ela não se modifica. É diferente de outros transtornos. Você tem pessoa que é diagnosticada com algum transtorno de ansiedade hoje, se ela fizer o tratamento, se ela tem, por exemplo, sei lá, uma crise de pânico, pode ser que no futuro ela venha a ter outro transtorno de ansiedade, mas não exatamente o mesmo. De repente ela bate o carro e ela fica com um transtorno de estresse pós-traumático, vamos supor. Você entendeu? Assim, existe isso, mas ela vai ser ansiedade, vai ter aquela origem. Mas vai ser um outro transtorno. O transtorno de personalidade, não. Uma vez que o cara ele tem algum tipo de psicose, ele vai ter aquele tipo de psicose e vai ser isso a vida dele. Agora, ele não vai ser, no caso psicótico, ele não vai ser escravo disso. Ele tem como tentar melhorar. O perverso... Eu lembro, não esqueço de um caso do tratamento do perverso que ele matou o psiquiatra, né? Tipo... Matou? É, porque a gente aprende na faculdade, logo que a gente entra, você viu que o cara é perverso? Passa pra outro, sai fora e já passa com a cartinha de recomendação que não é pra você. Sim. Já existe pra gente, já existe. Perversão não tem tratamento, perversão não tem cura. Mas lógico que vai ter o cara... Mas ele matou no imaginário ou ele matou na fisicamente? Vida real, na vida real. É um caso bastante famoso. Mas aí lógico que o cara fala, não, eu vou tentar, porque às vezes eu consigo. O salvador. Porque o perverso é um cara bacana. As pessoas precisam saber. Ele é um cara envolvente, né? Ele é sedutor, ele não é. As pessoas têm mania de pensar assim. Ele é manipulador. O abusador, ele é o cara... Ele não tá faltando um dente barbudo com os cabelos grandes. Com aquela faca, tipo um piratão. Não, ele não é isso. Muito pelo contrário, ele normalmente se apresenta muito bem, ele fala muito bem, ele seduz. Ele vai fazer qualquer coisa para ter tua confiança, né? E ainda mais o perverso com a criança. Ele tem, como você mesmo falou, ele tem que atrair a criança, ele tem que dar um doce pra criança, ele tem que chamar a criança, ele tem que seduzir. E ele gosta muito de seduzir. E daí eu seduzi a pessoa que achou que podia tratar ele, né? E acabou morto. E morreu. E morreu. E morreu, exatamente. Então, assim, não acho que venha essa discussão à tona num momento bacana. Porque a gente não discutiu uma política de contenção. De tratamento que fosse público. Essa pessoa tem depressão e ela vai no posto de saúde, que tipo de acolhimento que ela tem no posto? O sertralina. Né? Só isso. Tô em depressão, tá uma sertralina. Não, eu tenho algumas colegas que passaram em concurso público e trabalham na prefeitura e eu, pelo que eu conheci delas, eu tenho a expectativa que realmente façam um bom trabalho, eram boas pessoas, né? E para ser um bom profissional, a princípio você necessariamente precisa ser uma boa pessoa. Sim. Então, assim, eu confio nesse sentido, só que não atende a todos. A pessoa, quando precisa da consulta, ela consegue? Não. Agora você vai me botar lá o perverso ali? Não. E ele vai se tratar? Também não. Porque, como a gente já falou... ele é o perfeito, o outro que é o errado. Exatamente. Então, assim, a gente vai submeter nossas crianças a isso? A gente vai permitir que isso aconteça? A gente vai aceitar esse debate, então. Porque é isso.
Agora, a gente tem que parar de aceitar o debate, não tem o que ser debatido. Só que as pessoas se sentem muito intelectuais. A real é essa, a gente é vaidoso. Desse lado do mundo, nós somos extremamente vaidosos. É um tal de eu domino isso, então eu sei diferenciar. Olha como é diferente. O abusador, do aliciador, de quem comercializa, de quem, sabe, agencia. Na verdade é uma briga intelectual. E que dane-se a vítima. E as pessoas, vamos chamar a dona Regina. E a criança? Jordana, quando a gente coloca o pedófilo, o abusador, como um doente, até trazendo ele para perto, do alcoólatra, que é um vício que desperta lados positivos e negativos. Coitado, ele é alcoólatra. Credo, ele é alcoólatra. Porque o alcoolismo torna a pessoa violenta, agressiva, tal. Mas deve estar presente em muitos lares, essa é a questão. Então, a pessoa convive com isso constantemente. Mas trazendo se não é dentro exatamente da minha casa o alcoólatra, ele tá na casa do vizinho. É no meu vizinho. Mas olha, ele é alcoólatra, em alguns casos ele é bastante agressivo, mas ele trabalha. E nunca deixou faltar nada em casa. É uma figura que de certa forma atrai algum tipo de simpatia. Já aproxima o pedófilo de algum tipo de simpatia. Então, mas assim, isso quando o alcoólatra é uma pessoa ruim, né? Porque tem alcoólatra que bebe e não é agressivo. Isso a gente vê bastante. Mas trazer nessa tentativa da grande mídia, desses intelectuais da República da Banana, colocar nesse mesmo balaio, não incentiva aquela senhora, aquela mulher que não tem a condição que a gente tem do acesso à informação, de uma estrutura melhor, educacional, de buscar informação, de falar assim, olha lá, meu marido é pedófilo, mas ele é doente. E não cria uma tolerância, a mesma tolerância que ela não teria se falasse assim, o cara que tá dentro da sua casa mexendo com o seu filho é um criminoso. Ela já vai ver, puta, a Globo falou que ele é um criminoso. Agora, se falar, coitado, ele é um doente, não tende a perpetuar o abuso, porque ela vai tentar compreender aquela cabeça doente. Sim. É por isso que eu falo que a gente não pode aceitar esse debate. A gente vem aceitando todos os debates e a gente só perde. Porque mesmo quando a gente ganha, eles baixam de lá de cima algo que derruba tudo que a gente conseguiu desconstruir aqui embaixo. Exemplo disso, por exemplo, Escola Sem Partido, né? Que baixou a Base Nacional da Educação. Vai ver o que tem lá, né? Meu, a Escola Sem Partido vinha ganhando em todos os municípios. Sim. Por onde passava, quer dizer, incrível esse trabalho que eles têm mesmo nesse plano que é maligno, não tem outra definição para isso. E eles vão usar agora a pedofilia. Jordana, os abusos sexuais em crianças pequenas envolvem a sedução, a culpa da criança de ter acontecido o ato e o segredo, porque geralmente envolve alguém que ela tem uma ligação emocional. Quais são os danos a curto e médio prazo de abusos perpetuados em crianças de 0 a 5 anos? Eu acho que a gente trabalha quase que com especulações, né? E é muito difícil ter certeza desses dados e de qualquer afirmação. Na verdade, a gente trabalha com o que mais acontece. E o que a gente mais percebe é uma sexualização muito... uma erotização muito grande em crianças muito pequenas, uma regressão no comportamento muito grande. E a longo prazo, e aí isso tende ou a depressão ou a uma hiperatividade, né, da criança, a ansiedade, porque é quase que o instinto da gente, ou a gente bate ou a gente foge, né, da situação quando a gente está em perigo, e isso é inato. E aí ou a criança ela tende a se deprimir diante daquilo, ou ela tende a ficar um pouco mais violenta. Então, assim, ela vai ter sempre uma mudança de comportamento muito grande. E o que acontece a longo prazo é que isso se torne, de certa forma, mais forte, né? Uma vez eu vi um caso
de uma menina que era abusada pela madrasta. E a madrasta obrigava ela a fazer sexo oral nela. E ela falou isso com muita naturalidade na fase adulta. E ela não me procurou, e ela não procurou tratamento porque ela não via necessidade, que ela achou que tinha ressignificado aquilo sozinha muito bem. E quando ela falou sobre isso, ela falou que já em muitos lugares que ela frequentava para fazer sexo, ela tanto ressignificou tudo aquilo que aconteceu que ela foi capaz de ter contatos sexuais com outras mulheres na fase adulta em casa de swing, e aquilo foi algo muito bom para ela, né? Então, assim, eu tô um pouco nervosa em falar disso, porque chega a ser um tabu muito grande, né? Porque automaticamente aí as pessoas que frequentam casa de swing vão achar que eu estou falando sobre todas elas, né? Porque eu citei um caso específico e a coisa não é assim. Mas de qualquer maneira, se também se sentirem, azar, problema de vocês. Mas no nessa caso, geração palavras machucam. não era essa a intenção, eu tava falando de um caso, ok? E assim, dentro do conteúdo e na forma como ela falou, ficou nítido que ela repetia exatamente aquilo que ela foi submetida. Entendeu? Ela não ressignificou nada. Na verdade, ela percebia que no mundo ela tinha um papel de prestar serviços sexuais. Satisfazer o outro. Porque ela não falou sobre ela ser tocada com uma mulher, quer dizer, porque uma pessoa que é bissexual ou é homossexual, ela vai ter um significado daquilo pra ela, mas era ela em relação àquela outra mulher, né? E também ela fala que depois os abusos acabaram, né? E ela pôde crescer normalmente, quer dizer, então que ela não sabia se ela ficou com medo dela contar pro pai ou se ela perdeu interesse porque ela tinha interesse em crianças daquela idade. Mas ficou marcado porque era abuso de uma mulher com uma outra menina, que é algo que não se fala muito. É isso que eu ia te falar, não se fala muito em mulheres abusando de crianças e até de idosos, mas na verdade o número é muito grande. É que não é denunciado, porque a gente também... E aí fala da vítima menina, e a gente... E elas fazem muitas vítimas meninos, né? Não, e tem muito menino que é violentado. É que o comportamento da menina e da sociedade em relação à menina é diferente em relação ao menino. O menino é mais difícil dele falar o que aconteceu. E o menino também é mais aquilo assim, o menino de 5 anos abusado pela prima de 14, vai falar, moleque de sorte, hein? Ninguém vê isso. Quando a gente vê isso direto na internet, né? A professora que abusou dos alunos pré-adolescentes. E, o pessoal brinca muito nos comentários. Eu tinha uma professora dessa. Na minha época não era assim. E ainda falam que a professora era muito bonita, né? E talvez... E agora se inverter, se é um primo de 14 e uma priminha de 5, mata esse cara, não sei o quê. Ou um professor com uma pré-adolescente, né? Inverte os papéis. Não, e tem muito isso. E tanto que no que eu vi das publicações do LGBTQIA+, o abecedário inteiro, mas a quarta potência. Era um homem com um menino nas postagens, porque eles botam uns casais de desenho, sabe? Eu vi várias postagens diferentes, até umas que não dava pra saber se era... não dá pra saber, porque normalmente quando faz aquele bonequinho põe a sainha, né? Era um homem com um menino pequeno. Então a gente não sabe até que ponto, né? Eles estão falando dessa forma de amor. Desse crime. De um homem com um menino. Aqui você pode falar as palavras, porque o meu público, as palavras não machucam. São pessoas bem criadas, não são pessoas criadas... Machucar também. Vocês podem dar trabalho para uma colega minha. Machucam. Para uma colega minha, não, porque eu não sou mais psicóloga. Você pode arrumar trabalho para uma credenciada. Para uma credenciada. O meu público, graças a Deus, eles xingam, xinga a mãe, xinga irmão, xinga... Eu já xinguei seu público também, tá? E de repente tá todo mundo amigo, assim, no final, assim, dos comentários. Mas a gente tem essa característica de falar as coisas e saber ouvir também.
também, porque a gente não tá certo o tempo todo. Meu público, as palavras jamais machucam eles, graças a Deus. São pessoas sãs, equilibradas. A gente falou agora das crianças, focamos nas crianças. Agora vamos pegar os pré-adolescentes e adolescentes que são vítimas. A criança reage de uma forma, aquela criança pequena, da primeira fase da infância. As crianças de 5 a 8 agem de uma outra forma e de 8 para frente agem de uma outra forma completamente diferente. Pegando o público de 8 a 14, qual que são as consequências em curto e médio prazo? Na verdade, eu não veria uma diferença tão grande, porque vai sempre ter essa tendência. Ou ela vai ser uma tendência mais melancólica, ou ela vai ser uma tendência mais ansiosa, mais agressiva. Porque ou a criança ela vai tentar se defender, ou ela vai tentar fugir da situação que ela foi submetida. O que muda é a estrutura psíquica que ela está no momento. Mas, basicamente, ela vai sempre tender a regredir. Sempre. Então, assim, meu filho era tão independente, meu filho estava tão bem, agora ele tá tão violento, ou agora ele tá tão infantil. Porque a tendência dele é regredir porque ali era mais seguro do que aqui onde eu tô agora, entendeu? E eu acho que, assim, o tipo de registro que vai ficar para essa criança também vai ser bastante diferente nos casos. Porque a criança até os 5 anos, ela não tem o aparelho psíquico dela formado. Aí esse tipo de agressão pode fazer com que ela não concretize essa formação, o que é pior, se você for pensar, né? Ela pode ficar condenada a ter uma doença psíquica bastante severa, que vai impedir ela de ter um desenvolvimento na vida adulta, enfim, na vida dela, por conta desse abuso. A criança um pouco maior, ela vai ter uma memória, que se ela tiver, em todos os casos, se ela tiver um bom acompanhamento, ela vai conseguir superar bem. Mas ela vai ter uma memória e isso ela vai ser mais facilmente acessado futuramente, né? E já na adolescência, você vai ter o fator bastante traumático no início da vida sexual, porque é mais ou menos isso, né? Quando você concretiza, que você termina, que você entra na adolescência, você amadurece o corpo e se prepara para iniciar a vida sexual. Dali, essa pessoa vai iniciar a vida sexual dela com um trauma bastante grande, né? Então, assim, na verdade, não tem uma idade pior ou uma idade melhor para isso acontecer. O que vai mudar é como a criança vai conseguir lidar com isso. Se a família vai conseguir ter recursos para essa criança. O fato da criança depois foi abusada, ela se corta, ela se pune, não todas, lógico, mas uma parcela delas se cortam, se punem, se comportam de uma forma mais sexualizada. Algumas até têm anorexia como uma tentativa de deixar o corpo menos atraente. Isso tudo é aquela culpa. Aconteceu porque eu tenho peito, aconteceu porque meu corpo, aconteceu. Até onde? Eu acho que eu pequei nessa informação realmente, Camila. Eu não falei sobre essa sexualização da criança, essa erotização, porque a criança ela tende a se erotizar menor, porque como ela recebeu algum tipo de recompensa pelo abuso, ela tende a achar que aquele padrão de comportamento deve ser repetido. Ou ela passa a agir dessa maneira compulsiva, doentia, né? Ou então, por exemplo, no caso da anorexia, é de não ter um corpo desejável ou usar roupas que esse corpo não fique em evidência. Mas a tendência a se culpar é comum, tanto que até na fase adulta, as pessoas quando elas são vítimas de violências, elas são estupradas, por exemplo, elas tendem a buscar uma culpa em si. O que eu fiz? Não, e a não fazer a denúncia, né? Tem mulheres que não vão na hora fazer a denúncia, porque elas se sentem envergonhadas. É a vergonha de ter tido seu corpo violado. Nossa, eu tive um caso que eu vi, e o pior é que no caso eu conhecia o pessoal da polícia. E
A vítima denunciou que tinha sido coagida dentro da delegacia alguma coisa porque foi falar sobre o crime. E isso não aconteceu. Na verdade, ela estava se sentindo tão culpada, de certa forma, que ela... Não que isso não aconteça na delegacia, pode vir a acontecer, tudo bem. Mas nesse caso específico, ela chegou a falar que fizeram isso com ela, sendo que era ela que estava fazendo isso com si mesma, sabe? De se sentir culpada. Eu acho que a gente já passou por situações de assédio, né? É comum. Até, não que seja bom, mas Mas é comum. é comum. E Nem não, tudo que é comum é bom. mas faz parte. Só que, assim, como que a gente lidou com isso, né? Então é isso que a gente tem que se preocupar com a criança, é em oferecer um ambiente seguro e sadio para que ela possa ressignificar a vida dela e se desenvolver ali, né? Agora, se a gente cria uma sociedade em que é arte, um homem nu com criança, em que é música, a descer até o chão e falar de partes íntimas do corpo, e que as meninas são incentivadas a usarem poucas roupas, a rebolarem desde muito pequenininhas, é uma sociedade que está incentivando justamente a erotização infantil. É uma sociedade... É um prato cheio para pedófilo. É uma sociedade que está buscando isso, né? Então a sociedade, de certa forma, ela está pronta, preparada para começar a receber isso, né? Você não tem classe social para isso. Você vê em todas as classes sociais que funk é música. Então ouve a mãe, a filha, a neta, a avó, porque é festa. E como é que essa criança cresce ali, né? E você acha que não tem nenhum pedófilo por ali? Se eles frequentam justamente os ambientes familiares? É um prato cheio. Né? Então a gente está criando, na verdade, sem querer, até pelo nosso próprio interesse, a gente vai atraindo ainda mais esses casos para a gente. Jordana, uma criança, quando ela está dentro de um lar abusivo, negligenciada, abusada, o conselho tutelar, isso acho que não é segredo para ninguém, basta dar uma pesquisada, eles retiram a criança, o criminoso vai para um seguro, vai para uma cela segura, afastada dos presos, logo ele está solto, aquela impunidade toda, e a criança é devolvida para a família, que é o que eles falam de recolocar a criança dentro do lar, né? Trabalhar com aquela família e tudo. Muitas das vezes esse criminoso volta para dentro da família, o abuso se repete, a interferência do conselho tutelar, a retirada dele, essa impunidade, esse círculo vicioso. Você diria que há uma preocupação muito maior com a segurança do pedófilo, do abusador, sendo colocado numa cela segura e logo depois sendo solto e reinserido na sociedade, do que com essa criança que fica indo de instituição, casa. O que você acha? Você acha que há uma preocupação maior com a segurança física e psicológica do criminoso ou dessa criança que é um joguete na mão do Estado? Com certeza com o criminoso, né? A preocupação é maior com a segurança do criminoso. Com certeza do criminoso. Porque eu acho que tem um caso que é famoso, que foi usado para a lei da palmada. E é aquela contradição dentro da sociedade, né? Então você tem uma lei que proíbe os pais de darem palmada nos filhos e agora você vai ter um debate que é essa sexualização sobre a pedofilia, sabe? Então, assim, é uma sociedade um tanto contraditória, não? Mas tudo bem. O Bernardo, lembra? Foi da lei da palmada. O Bernardo, ele foi pedir ajuda pro conselho, ele foi devolvido e ele foi morto. E ele fugiu, ele foi devolvido e acabou morto. O Goldrin, né? Bondrin. Não, e eu acho interessante que às vezes eu questiono, às vezes não, muitas vezes eu questiono o pessoal do direito, né? Eu falo, como é que o juiz faz um negócio desse e fica de boa? Ah, não, mas tá certo. Como assim tá certo? É que não tá previsto em lei. Não, mas assim, o juiz ele faz aquilo que ele acha que ele deve fazer, aí dá merda, tá tudo bem. Ah, mas quem foi que disse que o juiz queria matar? Não, ele não queria, o médico também não quer. Na situação, né? O policial não quer matar, mas o bandido atira nele, né? Mas se o policial consegue atirar antes,
O policial, ele perde a sua função ali dentro da polícia, porque imagina, é homicídio. Agora o juiz que soltou o menino, reinseriu na família e a criança foi molestada novamente, ou a criança veio a óbito por conta dessa devolução para a família, não tem problema. Tem N casos, tem aquele dos 2 irmãos que foram obrigados a voltar para casa do pai e da madrasta e acabaram picados dentro de um saco de lixo. Não, tem vários, esses casos me fazem tão mal que eu não gosto de guardar eles. O do Bernardo ficou muito registrado pra mim, porque eu achei que era um caso muito bom pra gente trazer a discussão, coisas muito importantes na sociedade. Já faz muito tempo esse caso do Bernardo. E ele foi usado de uma maneira, assim, horrorosa contra a gente. E a mãe dele Que parece que contra- depois descobriram que foi assassinada pelo pai da madrasta. Não sei se pela madrasta, mas foi assassinada pelo pai, provavelmente. E ainda assim, quando isso foi descoberto, porque faz muito pouco tempo que isso foi descoberto, depois de anos que ele morreu, que eles chegaram nessa investigação. E eu lembro que, assim, pra mim, eu falei assim, pelo menos ele não morreu em vão. Ele Sim, morre descobriu e descobre a morte da mãe dele. Quer dizer, a gente tenta aceitar essas coisas de uma maneira um pouco melhor. Só que assim, a gente perde a oportunidade sempre de fazer um debate sério que pode ser construtivo para nossa sociedade. A gente sempre perde essa oportunidade. E eu acho que a gente não deve mais perder, porque a gente já está bastante organizado. A gente já tá organizado, a gente já tem cabeças assim que pensam. Tem pessoas que eu tenho certeza que devem estar me ouvindo agora, que sabem desse assunto que a gente tá falando muito mais do que eu. Aí eu pergunto, cadê você, onde você está? Você tem que estar aqui, sabe? Por que não se oferece? Por que não grava um vídeo e manda? Por que não posta e manda link pra gente A divulgar? gente não conhece todo mundo, e eu sei que a gente que estuda, porque na verdade eu gosto até mais de estudar outras coisas, porque assim, a perversão é algo que me machuca, então eu procuro evitar, de fato, mas tudo bem. Tem os assuntos que eu gosto mais, talvez eu preferia falar sobre eles, mas não tem problema. Aí, como é que eu vou descobrir que como é que a Camila vai descobrir que você sabe disso se você não vem? E daí onde está a sua responsabilidade como um indivíduo que é ativo e tem conhecimento e podia fazer uma transformação real na sociedade? Porque o nosso conselho, quer dizer, o conselho de vocês, ele trabalha contra isso tudo, né? Então eu estava presente quando começou essa luta LGBTMNOPQ-RSTUVXZ e estava no mesmo período quando os termos psi foram tirados da gente. Então assim, psicopedagogia era nosso. Eu não acho errado dividir com pedagogo, desde que faça a mesma especialização. Mas antes, psicopedagogo era necessariamente um psicólogo. O cara tinha que ter a faculdade de psicologia e pedagogia, entendeu? E assim, tudo foi tirado. Onde estava o conselho nesse momento? O conselho tentou, mas não conseguiu. Pelo amor de Deus, né? Para brigar por nós, de fato, o conselho não consegue. Mas para colocar... Para fazer militância política, eles conseguem. Porque é o seguinte, numa faculdade de psicologia, qualquer um que é formado em psicologia vai poder falar isso. A gente aprende a olhar um indivíduo, entendeu? E não é... a cor dele, não é a vida sexual dele, não é a cor dos olhos que vai modificar ele, ou a mobilidade dele dentro da sociedade que vai mudar o meu olhar sobre aquele indivíduo. A gente aprende a atender a todos. Não faz diferença, sabe? Essas coisas. E agora o conselho, ele milita nesse sentido. Aí você... que podia estar aqui passando umas informações muito legais, com dados estatísticos, com experiências de consultório e tudo mais, não está aqui. E não vai conseguir participar dessa discussão que está acontecendo e vai vir através de uma novela. Quero apostar. Sim, eles adoram botar isso em novela. Eu quero apostar que vai estar numa novela e eu sei que eu vou ouvir disso sem estar vendo a novela. Jordana, para finalizar, qual que é a probabilidade, possibilidade, ou se ela existe, de uma criança, por exemplo, de 6 anos que foi abusada de 3, fazer um círculo isso, quando o abusado vira o abusador,
Qual que é essa probabilidade? Porque muita gente fala assim, eu abuso hoje porque eu fui abusado criança. Eu acho que isso foi abandonado. Eu tenho diversos livros aqui, como você viu. Eles tentaram que prova demais. Que não. Eles tentaram demais passar essa teoria. Que é muito pequena a parcela de abusadores que foram abusados. Sabe que eles tentaram demais passar isso e eu vi o declínio disso. Eu vi a ascensão e o declínio. Eu vivenciei isso daí. Isso eles não conseguem mais passar. O único abusado que virou abusador foi aquele que deu um significado de prazer ao ato. Uma coisa mais na área da perversão, do sadomasoquismo. E aí ele passa a propagar no outro. Mas a cada 10 pessoas que sofreram abuso, pelo que eu pesquisei nos livros lá, apenas uma se torna abusadora. Por que eles tentam colocar isso? Acho que eles tentaram colocar essa teoria muitas vezes até nessa sensibilização que tentaram fazer com que a gente se identificasse com o criminoso. Nesse processo todo, sabe? Tipo, o maníaco do parque, eu lembro quando prenderam ele, não demorou 2, 3 dias, já tava lá que ele foi abusado pela tia. A Suzane von Richthofen foi abusada pelo pai. Então justifica ela ter matado o Só pai e a madrasta. Ela nunca pai? foi. Não, é pai e mãe. É difícil pra mim aceitar. Já surgiu que ela foi abusada pelo pai com a conivência da mãe. E essa história do abuso nunca surgiu, não existe, nunca foi. Não, então, mas eu tô falando assim, as pessoas tentam num desespero tentar justificar, tipo, quase como foi uma vingança. Sabe quando você tem o seu celular roubado e a pessoa fala que tava vacilando com ele na mão? A culpa é da vítima. Quem tava com o celular. As pessoas só não gostam dessa teoria quando falam, nossa, foi estuprada, mas olha os shorts que ela tava usando. Aí não pode, é só quando você tá com o celular. Onde já se viu ter um iPhone, não sei das quantas, tá usando ele na praia. Né? No centro da cidade. Você tá com o seu celular top de linha. Não, hoje em dia eles roubam qualquer celular. Qualquer. Não, mas de qualquer maneira, assim, vacilão tava com o celular na mão. Agora, a roupa não induz ao assédio, sei lá. Só pra esclarecer. Mas caiu. Isso caiu. Eles não tentam mais usar isso. Não, na questão da roupa, quando a gente fala dos shorts extremamente curtos, é porque roupas curtas facilitam o acesso. Na verdade, não é nem os shorts, né? Porque esses shorts que o pessoal critica tanto é tão justo que eu acho que é difícil tirar mas tipo uma mini saia, o cara levanta, faz e vai embora. É sim, diferente se você tá com algo que cubra essa região e dificulta o ato. Eu gosto muito de usar saia, mas confesso que eu evito muito de usar por conta da facilitação do crime. Mas eu acho que isso, eu acredito que já está bastante em desuso, porque assim, ficou nítido, os números não fecharam. Nas delegacias, as queixas de abuso são sempre contra meninas e o abusador é sempre um homem, na maioria das vezes. Agora a gente nunca fecha a conta porque a gente não sabe se não é feita a denúncia do menino, se a mulher, pelo fato do menino, você não tem como identificar se houve violação ou não. Que é um pênis. A não ser que ele seja penetrado, né? Enfim, aí... é complicado você ver se o menino for vítima. Mas eu acho que caiu em desuso por conta dos dados estatísticos que não fecham. Jordana, só pra gente fazer esse povo pensar aqui e causar um desconforto em quem defende o pedófilo como doente, portanto ele precisa de tratamento, não de punição. Estuprador seria um doente que não precisa de punição e sim de tratamento? Ou estuprador já eu acho que estuprador de mulheres adultas, ele é um criminoso, ele precisa ser punido. Um estuprador de crianças, para eles é um doente, coitadinho. Então vamos colocar tudo no mesmo balaio? Eu acho que no caso é o mesmo balaio, porque é uma agressão e no caso da criança... É pior ainda. É pior ainda, então qualquer pessoa que esteja no meio dessa rede toda, que vá até do tráfico de pessoas... Porque é uma violência o tráfico de pessoas, física e psicológica. Mais do que isso, não tem... A criança é tirada da família dela e levada para outro país, com outra língua, com outras pessoas... Então, assim, não importa aonde, mas todos precisam ser punidas com muita severidade. E não esse coitadinho doentinho. Agora, assim, o tratamento punitivo é a única coisa que caberia, porque o perverso ele não vai procurar um tratamento, como eu já falei aqui. Não, cadeia e castração química.
a cadeia, mas a gente tá falando do, tipo, do mesmo lugar onde tá o Champinha e o Maníaco do Parque. É seguro lá. Tanto quanto o seguro do presídio. Mas assim... Não, por mim deixaria no meio do presídio, né? Aquela cela, 20 pessoas, Só que a cabe dificuldade 10. que tem, por exemplo, o Champinha só tá lá porque o pai dela foi firme atrás da punição. Senão, com 3 anos, ele tava Não, na já rua. tava na rua. Mas eu sou a favor da cela comum. Que o pai dela foi atrás... Mas não pode. De provar que ele era um perverso, que ele não tinha condição de retomar a sociedade, porque ele era menor de 18 anos. E a Maria do Rosário defendeu, que foi quando saiu a história do estuprador do Bolsonaro. Você é um estuprador, você é um estuprador. Eu só não te estupro porque você não merece. Foi da história do Champinha. Sim. Ele estava falando mal do Champinha, ela veio defender o Champinha e ainda chama o Bolsonaro de estuprador. E ele responde por crime. O poste mijando no cachorro, como sempre, e a gente aceitando o debate. Até hoje, às vezes eu tô na rede social, porque você vai votar num cara que defende, que defende o estupro. Sempre por causa eu não te estupro porque você não merece. Mas ela não merece mesmo. Eu também não, ela também não. Eu também não mereço. Isso, ninguém merece esse tipo de coisa. É uma verdade, ninguém merece. Gente, essa é a Jordana. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário. Quem tem dúvida, deixa no comentário também, que eu trago ela de novo sem problema nenhum. Gente, traz bastante coisa interessante. Vamos falar de assuntos positivos que a gente possa contribuir para mudanças no nosso país. Deixem links, deixem textos. Quem quiser, eu disponibilizo um e-mail para vocês mandarem coisa. A Jordana responde, eu respondo. Ou a gente grava outro vídeo, se assim vocês desejarem. Fiquem todos com Deus e até a próxima.